Olha, por mais de 2000 anos, a Bíblia tem sido muito mais do que só um livro sagrado. É, na verdade, um verdadeiro campo de batalha de ideias. E a pergunta é sempre a mesma: o que esse texto realmente quer dizer? Essa questão ela não só dividiu teólogos, não, ela chegou a moldar impérios, civilizações inteiras. Então, vamos juntos entender como essa batalha toda começou. O ponto central de tudo é este, né? Como é que a gente se conecta com um texto que foi escrito há milênios? A distância entre o nosso mundo cheio de tecnologia e o mundo dos autores bíblicos é simplesmente imensa. E conseguir cruzar essa ponte não é só um desafio para acadêmicos, é uma necessidade básica para qualquer pessoa que queira ler o texto. E essa distância não é uma coisa só, ela tem várias camadas. Não é só o tempo que passou ou uma língua que a gente não fala mais. Pense a distância cultural, costumes que nem existem mais hoje em dia. Pense na distância da intenção original do autor. E, para muitos, ainda tem a distância entre o que é divino e o que é humano. Cada uma dessas camadas é uma ponte que a interpretação, bem, ela tenta construir. Para a gente entender o debate de hoje, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Nossa jornada vai começar lá na Igreja Primitiva, onde rolou o primeiro grande conflito de ideias. Depois, a gente vai ver como a Reforma Protestante simplesmente revolucionou a leitura do texto. Aí, vamos encarar as perguntas afiadas do Iluminismo até chegar no pós-modernismo, onde o leitor vira o centro de tudo. E no final, a gente amarra todas essas pontas para entender por que essa discussão de milênios ainda importa, e muito, hoje em dia. Ok, nossa primeira parada, a Igreja Primitiva. Lá, em duas cidades que eram rivais, nasceram duas maneiras completamente opostas de ler as Escrituras. Esse foi o primeiro grande debate e ele basicamente definiu as regras do jogo para os próximos 2000 anos de conflito que viriam pela frente. Então, de um lado, a gente tinha Alexandria. Para eles, ler a Bíblia era tipo uma jornada espiritual, sabe? O texto literal, isso era só a casca. A sabedoria de verdade estava escondida em significados alegóricos que só quem tinha um discernimento espiritual conseguia enxergar. Agora, do outro lado, em Antioquia, a visão era o oposto total. Eles diziam que o texto era um registro histórico, ponto. O significado era um só, claro e literal. E o que o leitor precisava não era de uma chave mística, mas de entender o contexto da história. E aqui vem o ponto crucial. Por mais de 1000 anos, a abordagem de Alexandria foi a grande vencedora. Essa ideia de que o texto era tipo um baú do tesouro, cheio de significados espirituais escondidos, dominou completamente o pensamento no Ocidente. O palco estava montado para uma reviravolta. E que reviravolta? E agora, a gente dá um salto para o século XVI, a Reforma Protestante. Nossa, foi muito mais que uma briga religiosa. Foi um verdadeiro terremoto na forma de ler. Um desafio direto a 1000 anos de tradição, rejeitando de vez a busca por significados ocultos. Os reformadores chegaram com um método totalmente novo. O objetivo agora não era mais ficar procurando os significados escondidos, era resgatar o sentido único que o autor original quis passar. E a ferramenta para isso não era mais a intuição espiritual, mas a análise rigorosa da gramática, do texto, do contexto histórico. A ideia era simples, mas revolucionária. A própria escritura se interpreta. O impacto disso foi gigantesco. Ao defender que o significado era claro, acessível, a reforma basicamente tirou o poder de interpretação das mãos de uma elite da igreja e entregou na mão das pessoas comuns. Pela primeira vez na história, pareceu que o texto estava aberto para todo mundo. Foi uma verdadeira democratização da leitura. Mas claro, essa estabilidade não ia durar para sempre. A próxima grande onda de mudança veio com o Iluminismo. A razão, a filosofia começaram a fazer umas perguntas bem desconfortáveis. E não era só sobre o significado do texto, mas sobre a própria natureza dele. Pensadores como Descartes colocaram a razão humana no centro de tudo. Aí veio Spinoza e teve a ousadia de aplicar essa mesma razão crítica direto nas escrituras. E Locke, por sua vez, defendeu a experiência humana como fonte de conhecimento. O resultado? A Bíblia foi, aos poucos, tirada do seu pedestal sagrado e colocada sob a lente de um microscópio científico, como se fosse qualquer outro documento antigo. E foi assim que nasceu o método histórico crítico. A mudança de chave aqui foi total. A Bíblia deixou de ser tratada como uma revelação divina, fora do tempo, e passou a ser analisada como um documento histórico, um produto humano, da sua época, e sujeito às mesmas críticas que qualquer outro texto da antiguidade. Daqui para frente, surgiu uma ideia bem radical: a de separar a escritura, ou seja, o livro físico com suas falhas humanas, suas contradições, da palavra de Deus.
a mensagem divina que talvez estivesse ali dentro. De repente, ficou possível criticar, dissecar o texto bíblico como um produto humano, sem, em tese, ter que jogar fora sua essência espiritual. Mas para os críticos como J. Gresham Machen, essa divisão era uma heresia. Ele dizia que o tal do liberalismo teológico não era só uma nova interpretação do cristianismo. Era, nas palavras dele, um tipo totalmente diverso de crença religiosa, quase como uma nova fé que só estava usando a roupa da antiga. E chegamos na era contemporânea. Aqui, aquela sementinha da crítica plantada pelo liberalismo floresce e chega na sua conclusão mais lógica. Agora, a autoridade para o significado não está mais no autor original, e nem mesmo no texto em si. Ela muda completamente de lugar e vai parar em uma nova figura, o leitor. O conceito principal aqui é a chamada morte do autor. É uma ideia pós-moderna que diz, basicamente, que a intenção original do autor é impossível de saber, ou não importa, ou talvez nem exista. E aí fica a pergunta: se o autor está morto, quem é que assume o controle do significado? E a resposta é o leitor. O significado deixa de ser algo que a gente descobre no texto para ser algo que a gente produz, junto com a nossa comunidade. Isso abre as portas não para um significado, mas para múltiplos significados, todos válidos. É o que a gente vê em abordagens como a teologia feminista ou a teologia da libertação, que releem as escrituras a partir das suas próprias experiências, da sua própria ótica. E dá para ver o impacto disso até no jeito de pregar um sermão. A pregação tradicional tentava expor de forma lógica o que se achava que era a única verdade do texto. Já na chamada nova homilética, que foi influenciada por essa visão pós-moderna, o objetivo é outro, é recriar uma experiência. O pregador não é mais aquela autoridade que entrega uma conclusão pronta, mas uma testemunha que convida quem está ouvindo a participar da criação de um novo significado. Depois dessa viagem toda pela história, a pergunta que fica é, tá, e daí? Por que essa batalha de ideias sobre um livro antigo deveria importar hoje? A resposta é simples, porque as consequências disso moldam o nosso mundo de um jeito muito, mas muito concreto. Esse debate todo que a gente percorreu não é uma discussão acadêmica qualquer de ontem. É um conflito de ideias que tem mais de 2000 anos de história. Só o fato dessa discussão durar tanto tempo já mostra o quanto ela é central para a cultura do Ocidente. E no fim das contas, tudo volta para a mesma pergunta. A pergunta que colocou Alessandria e Antioquia em lados opostos. A pergunta que a Reforma e o Iluminismo tentaram responder. Existe uma verdade única que a gente tem que descobrir no texto? Ou existem múltiplas interpretações, todas válidas, criadas por quem está lendo? E olha, essa não é uma questão teórica de jeito nenhum. A resposta que uma comunidade dá para essa pergunta define absolutamente tudo. Define a sua teologia, a mensagem que é pregada, o jeito como a comunidade se organiza e até os padrões morais que ela estabelece. O jeito que se lê um texto sagrado simplesmente molda a realidade. Esse gráfico aqui resume perfeitamente a nossa jornada. Repare como a autoridade vai se movendo. A gente começou com a Reforma, que colocou todo o poder no autor original. Depois, com a crítica moderna, a autoridade se moveu para o texto, que passou a ser visto como um objeto de análise. E, por fim, na era pós-moderna, o poder foi totalmente transferido para o leitor. Isso nos deixa com uma reflexão final, para pensar mesmo. Se o significado de um texto pode mudar a cada leitor, a cada nova geração, a pergunta sobre onde está a autoridade não some. Pelo contrário, ela fica ainda mais urgente. Se não está no autor, nem no texto, onde, afinal de contas, a autoridade repousa?